Fala galera, beleza? Vamos começar a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre funções, tá? A gente viu alguma coisa sobre fórmulas e como que elas funcionam. Basicamente, para fazer algumas operações, mas e se eu tiver operações muito grandes ou muito complexas? Então eu preciso da ajuda de uma ferramenta nativa do Excel que se chama funções. Função por si só não é só exclusiva do Excel. Eu posso criar funções em linguagem de programação que nada mais são do que alguns passos que devem ser executados para me retornar a algum resultado, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho 40 números que eu preciso somar, tá? Aqui tem menos, mas só para a gente poder ter uma ideia. Eu teria que vir aqui igual esse mais esse. E aí levando em consideração o que a gente aprendeu sobre linhas, colunas e células e seus endereços, certo? Então fica muito grande isso aqui, não faz muito sentido. Então existem algumas funções que ajudam a gente nisso, tá? Por exemplo, igual a soma. Colocar aqui um apóstrofe no início, para ele entender que isso é um texto, tá? A gente pode usar a média, a gente pode usar uma soma condicional, soma C, a gente pode usar funções que procuram algum valor, e por aí vai. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai ver soma e média, tá? Basicamente, eu tenho valores, seja N valores, e eu quero saber o total disso. Eu simplesmente coloco igual soma, abro parênteses. Dentro do parênteses de qualquer função, eu sempre vou usar parâmetros, ou seja, eu vou indicar para elas locais, condições e algumas outras coisas. Eu posso colocar digitando, então, por exemplo, C3, que é essa primeira célula aqui, e aqui eu posso usar ou dois pontos ou ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula tenta remeter a E, tá? Uma conjunção E. Então, ponto e vírgula esse, ponto e vírgula esse intervalo. Imagina que eu quero só somar esses valores. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho C3, ponto e vírgula C5, ou seja, eu só estou pegando C3 e C5. E depois eu quero um intervalo. Então sempre lembre que o dois pontos quer dizer até. Então de C9 até C18. Então a gente vai ter esse intervalo aqui. Fechei o parênteses. Ele vai fazer a soma. Notem que está mudando aqui os valores porque eu estou usando uma outra função que é o aleatório entre. É uma função que vai me trazer um número aleatório de um número inicial até um número final que eu defini. Então, por exemplo, aqui eu coloquei entre 1 e 150, beleza? Eu também posso somar todos os valores de uma coluna. É só eu clicar nela, tá? Ele vai ignorar o que é texto e ele vai fazer a soma do que é número. Ou simplesmente eu coloco C, dois pontos C, ou seja, coluna C. E aqui automaticamente ele faz a soma de todos esses valores. Outro é a média. Essa daqui é aquela média que a gente conhece. Então, por exemplo, o aluno teve nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Os 4 bimestres aí. E eu quero saber a média desse aluno. Então vamos supor que na primeira prova ele tirou 7,5, na segunda ele tirou 8,2, na terceira ele não foi tão bem, tirou 3, e na quarta ele tirou 5. Para eu poder fazer isso daqui por via fórmula, eu faria isso mais isso mais isso mais isso. Ou seja, eu somo os valores
e divido pela quantidade deles. 1, 2, 3, 4. Então, dividido por 4, a média desse aluno é 5,9, beleza? Então, a gente fez por via fórmula. Via função, seria um pouquinho mais simples, porque eu não preciso contar, eu não preciso fazer nada disso. O Excel já faz isso para mim. Então, igual média, seleciono as notas e pronto. Ele me traz a média. Bem mais simples, né? Levando em consideração também que se eu tiver 100 itens, eu vou ter que ficar clicando ou escrevendo o endereço dos 100 itens. Então, eu já uso a função média, ele me traz a média simples, média aritmética simples, tá? Basicamente, sobre funções, é assim que elas funcionam. E existem outras que a gente vai ver aí ao decorrer das próximas aulas. Mais uma vez, peço para vocês se inscrevam no canal, coloquem na descrição os assuntos que vocês desejam ver e a gente traz para vocês ou nessa playlist básica ou em uma trilha separada, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, compartilhe o vídeo, contem comigo, até mais.